Oi, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa câmera não tá legal, mas vai ser nessa mesmo. É, eu acabei de ver uma triste notícia no hospital aqui em São Paulo, que foi invadido por um homem essa noite e ele esfaqueou médico, paciente, não sei o que. Então, eu já estava desconfiando nessa onda de violência, essa onda de violência que aumentaria. É, e aí eu venho esse vídeo dizer para vocês que eu, Daphne, acredito que o próximo ceifador vem pela violência, essas violências, essas invasões. Mas lembrem-se que isso é algo para despertar e não para amedrontar. Eu sei, e eu sei porque eu sou humana, porque eu também tenho medo, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho família, eu tenho pessoas que eu amo e dá medo mesmo. Mas a gente precisa ir além do medo. Como a gente vai além do medo? Com a consciência espiritual. Não tem outro jeito. Tudo isso é ao mesmo tempo que é para a Matrix se manter, ou seja, as pessoas sentirem medo e baixarem a frequência e ficarem cada vez mais manipuladas. Isso é uma função, tá? Desses catalisadores, desses gatilhos. A outra função é a função da luz. Tudo é luz e sombra. Então a função da luz é para que as pessoas entendam que sem consciência espiritual não dá para sair da Matrix. E aí a consciência espiritual nesse momento, que vão ser mortes, né? Mortes abruptas, violências abruptas, que vão impactar. E podem ser coisas pequenas aqui, mas vão ser coisas violentas, entendeu? Que não são pequenas se você aprofundar o olhar, não tem nada de pequeno. É enorme, é uma desgraça, é uma crueldade. É justamente para as pessoas começarem a refletir sobre o que é estar aqui, que porra que é essa daqui, que seres que estão aqui, onde eu contribuo, onde eu posso ajudar, quem eu sou, para onde vou, né? Eu acho que eu não tenho equilíbrio, então vou buscar, senão eu vou me fuder. Entendeu? São coisas assim que a gente tem que usar para expandir a nossa consciência espiritual. E essas perguntas todas são típicas que emergem quando as pessoas estão em crise. Quando eu estive na minha crise, que me levou a um despertar espiritual, eu fiquei muito na merda existencial de todos os setores. Eu já me despersonificava, já não sabia mais quem eu era, não fazia mais sentido onde eu estava indo, as coisas que eu estava fazendo, o que eu falava, o que eu via, o que eu comecei a perceber coisas diferentes, eu comecei a me fazer perguntas, e aí eu comecei a rezar, sabe? Busquei igreja, busquei centro espírita, busquei e comecei a perceber os sinais e fui seguindo os sinais. Porque a espiritualidade tá para todos, né? Os sinais estão por aí. Então a gente tem que, quando a gente entra num estado de humilhação, de humildade, essas coisas que tocam fundo assim no nosso que isso, gente, que papel é esse que eu tô ocupando aqui? Eu não quero mais isso aqui. Isso aqui eu não quero. Então você vai pedir para quem? Pro teu pai, pra tua mãe, pro presidente? Não, você vai começar a ajoelhar e rezar e pedir e que me mostre que eu estou disposta a abrir minha mente. Se tiver que morrer para o velho e nascer para o novo, eu quero, mas eu não quero mais ficar nesse lugar. Então as pessoas têm que começar a fazer isso. E elas vão começar a perceber que o mundo é bem diferente daquelas crenças limitantes e dogmas que todo mundo pregou para ela. A pessoa começa a ver o que é para ela, o que é original para ela, o que é permitido para ela. Ai, mas eu achava que eu não podia ir por aí. Poxa, então, mas você pode. É que te disseram. Então a crise tem tudo isso. E a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro e sofrer, né, pelo outro. A empatia não é tão legal. Você ouvir num jornal que 4 crianças foram mortas a machadada por uma pessoa que perdeu a lucidez, que ficou insana ali porque está na Terra
E isso acontece. Essas crianças foram socorridas prontamente, mas você se colocar no lugar dos pais que chegaram na escola para buscar a criança, porra, aí você entra no estado que é esse lugar que não precisa acontecer com você para saber a merda que é esse lugar que a gente está tendo a oportunidade de entrar. Esse lugar é transformador, ele pode ser muito transformador. Para quem está vivendo o luto, as ondas são gigantes, os riscos de se perder são enormes, mas também a espiritualidade abre portas muito grandes para essas pessoas, porque ela sabe o que essas pessoas estão vivendo, então existem portas diferentes se abrindo também, nessa hora, porque os questionamentos ficam bem mais profundos, aconteceu na pele da pessoa, então a oportunidade de despertar também fica muito mais intensa ali. Mas a gente que sabe a merda que deve ser tá no lugar dessas pessoas. Gente, pra mim é como se fosse assim, a minha obrigação além de me colocar à disposição para ajudar no astral, todas essas pessoas, não só essas, todas as que sofrem, a minha obrigação é me preparar para estar bem para ajudar. É isso que eu tenho que fazer. Porque eu entendo o que é estar aqui. Então eu falo sobre isso em todos os meus vídeos, praticamente. O que é a Terra, o que é a existência, o que é o inconsciente, o que é a mente, que as emoções, que a Terra é um lugar que a gente precisa aprender a controlar as emoções, caralho. Entendeu? Tem seres das trevas que não têm emoção. E eles sabem que a gente é emocional demais. Então eles pegam aí nas nossas emoções mais primitivas para que a gente seja captado e fique preso e seja fonte de energia. Então assim, não tem outra escapatória a não ser me dedicar para essa vida. De me formar, de investir todo o meu dinheiro, de investir todo o meu tempo e me tornar uma pessoa apta realmente a ajudar. Se eu ainda não me considero apta, porque eu ainda estou muito em conflitos e muito oscilante, me perdendo muito realmente, eu preciso de ajuda. Então eu preciso de rede de suporte, agora é a hora de buscar ajuda para que você possa se preparar. Pessoas que possam te capacitar e você vai conseguir, assim como eu consegui. É isso, tá? Então eu não tinha falado diretamente sobre os ceifadores. Eu acho que ceifador é uma palavra muito impactante, mas ela cabe muito bem para o Covid, né? Que foi um ceifador, levou muitas pessoas, né? Ceifou, mas a foice dentro do baralho cigano é um símbolo muito interessante. Ela vem para cortar, podar, limpar. Não estou falando que as pessoas que morrem elas precisam ir embora da terra porque elas estão sujando a terra ou porque precisa esvaziar a terra. Não é nada disso. Estou falando que existe uma função nessas mortes. Nada se perde no universo, tudo se transforma. Então essas vidas são vidas transformadas. Elas foram para uma outra etapa. Então elas continuam. A gente aqui tem que continuar também transformando. A foice é isso. A foice é a separação, a foice é o corte, a foice é a oportunidade de transformar, né, para ver por outra perspectiva, limpar, mudar, transcender, é tudo isso, né? E claro, ela pode ser movimentos bem radicais, abruptos e tudo isso, tá? Mas tudo tem luz e sombra, essa é a máxima do universo. É luz, é sombra, é treva, é luz, né? É bem, é mal, é dualidade aqui, para o aprendizado dentro do livre-arbítrio. Então não se percam dessa realidade. Não percam a lucidez. Vocês podem ter emoção, sentimentos, né? Na verdade, sentir. Vocês podem sentir. Se emocionar demais, não. Não se permitam entrar aí, tá? Não se permitam. Para que isso aconteça, alimentem a consciência espiritual independente de religião. Espiritualidade é uma consciência, é uma conexão com a sua própria alma, que ninguém dita o que é que você tem que fazer, entendeu? Isso é espiritualidade, ninguém pode ditar o que você tem que fazer. É você seguir o seu próprio caminho, seguindo os sinais, seguindo
Tudo que for aparecendo milagrosamente, você perceber o milagre, você se abrir para o milagre, essas coisas, sem dogma, sem nada. Muito pelo contrário, você trabalhar e investir para se liberar de dogmas e de crenças limitantes. Tá? Então, sim, a tendência é que as coisas piorem bastante e que a parte política também ela levante muito, como nunca, né? Muita gente ainda está alienada, opta por se alienar. Não é para se alienar. A gente precisa estar dentro, sabendo o que está acontecendo dentro com os dois pés, mas tendo uma função em estar aqui, que é ajudar a limpar. Não é assim? Então, quando você para perceber o que está acontecendo politicamente, a política e a espiritualidade andam juntas, não esqueçam disso. Andam juntas, né? A religião, que é merda, entendeu? Mas a espiritualidade, existem projetos políticos em todos os lugares, né? As brigas são também por projetos, as soluções estão em projetos políticos. Então, a gente precisa ter maturidade para olhar. Tem merda acontecendo, merdas vão levantar, já estão levantando de março para abril, a coisa está muito, muito, muito absurda, e a violência está muito absurda, e cara, é querer ver, abrir mão da própria mente dura, apegada e louca. Queiram ver, se informem, busquem fontes, pesquisem de um lado, pesquisem do outro, que vocês vão começar a ver e a se liberar. Podem se posicionar, mas sem grandes paixões. Não se deixem enrolar pelas emoções. Vocês precisam ver a realidade. Fulano falou isso? Nossa, eu achava outra coisa, que ele, é sério mesmo que ele tá falando isso? Questione quem é ele, com quem ele anda, onde ele estava antes, o que ele falou antes, que agora ele está falando isso. Percebam as incoerências, percebam que a merda está subindo. Como nunca. É um momento que a gente não pode se alienar, porque não é como todos os outros, é um momento diferente. Se vocês pararem para perceber, dentro da economia o que está acontecendo é alarmante. É alarmante, que não acontece há muito tempo, ou se bobear, nunca aconteceu na história. Então, tem coisas acontecendo que nunca aconteceram na história, gente. Hello, a gente está num momento muito importante. Então, não dá para você simplesmente ficar assim, olhando, fulano está falando isso, ciclano, nas redes sociais. Você tem que ser aquele que está na ativa. Se você não tem maturidade, ou está se sentindo muito necessitado de ajuda, aí tudo bem. Mas se você já faz parte de um pessoal que entrou, sabe, num equilíbrio pessoal, já não se perde tanto, já está entrando no universo, já está te colocando num lugar de auxílio, você não está com teu ego arrogante, você não está se perdendo, cara, vamos junto. A gente precisa estar dentro de tudo. A vida, ela engloba tudo, e a espiritualidade é tudo. Então vamos olhar as coisas como elas são, não como a gente gostaria que fosse. Tá? A gente está no momento, e enfim, para mim esse é o segundo ceifador. Mas eu também tive um sonho no outro dia que me chamou a atenção, esse sonho, tá? E aí eu recebi alguns sinais em relação a ele. Eu estava com o Santiago, e no sonho a terra começava a tremer e as ondas estavam começando a subir. Então era bem assim, eu não tinha para onde correr, porque a morte estava chegando, não adiantava, porque a terra já estava tremendo, ia cair muita terra em cima da gente, e a onda estava chegando por trás, então não tinha chance da gente sobreviver, não tinha nem para onde correr. E eu acordei, porque a gente estava na hora da morte, então aí eu acordei. E aí, enfim, recebi alguns sinais de que o segundo ceifador também pode, ou o terceiro, não sei, ou não é um ceifador ou dois, é um momento, né? Ele vem com terra e água. E o primeiro foi o vírus, o ar. Então eu acredito que a gente possa ter muitos problemas aí com terra e com água agora, né? Vai ficar mais evidente e depois vai ter que vir o fogo. Então, eu estou recebendo bastante sinal em relação a isso. Mas a violência entra aí também. Porque a violência e as mortes eu vi em um jogo.
Até o jogo que eu abri de março e abril, tá? Pode não ter a ver com ceifador? Pode, porque o ceifador pode estar falando dos 4 elementos? Pode, mas pode tudo fazer parte do que tem que acontecer para despertar a gente, tá bom? Não é para se levar na onda do medo, é apenas para um alerta, justamente o contrário. O medo traz alienação, o medo não traz energia de resolução. Pensem nisso. Beijo.